O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já te convidando para assistir o programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre aromaterapia, que com certeza você já deve ter ouvido falar algo. Se nunca ouviu, senta aí num lugar bem confortável e assiste porque o tema é muito interessante. E hoje eu estou recebendo a enfermeira acupunturista Daniela Koch. Dani, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Estação Saúde. Muito obrigada pelo convite. Então, Dani, para a gente começar, né, o que é aromaterapia? Então, a aromaterapia ela é uma técnica, né, uma prática que utiliza os óleos essenciais com uma ação terapêutica, né? Então, a gente vai utilizar os óleos essenciais com aplicações tópicas, né, em massagens, em banhos, enfim, em várias formas de utilização desses óleos, mas com ação terapêutica, né? Então, para alguma indicação, no caso. Certo. O que são os óleos essenciais? Porque a gente vê assim, né? A gente percebe que tem, por exemplo, às vezes tu vai no mercado, tem, tu vai na farmácia, tem, mas quem está nos assistindo, como pode entender um pouquinho melhor quais são terapêuticos, quais são só para dar tipo um cheirinho, né? Que muita gente fala, eu uso óleo lá em casa só para dar um cheiro. Mas até que ponto esse cheiro é terapêutico ou é um cheiro só para casa mesmo? Isso. A gente tem os óleos essenciais e a gente tem as essências, né? Que existem aí a diferença. O óleo essencial, ele é o óleo extraído da planta, das plantas medicinais, né? Então, as plantas, elas produzem esses óleos essenciais como defesa delas, né? Defesa, no caso, de acordo com o seu desenvolvimento, ou para atrair polinizadores, ou para, né, expelir, no caso, os insetos, para sua adaptação no solo. Então, elas produzem esses princípios ativos, que são óleos essenciais, né? E tem outros princípios ativos também, mas para essa adaptação dessa planta. E depois se faz a extração desses óleos dessas plantas, né? A gente chama de plantas, as plantas aromáticas, né? Que são as plantas que têm cheiro, as que têm os óleos essenciais. E daí se faz a extração desses óleos essenciais. E existem várias formas de se fazer essa extração, ou por destilação a vapor, ou por gorduras, né? Então tem uma infinidade de formas, dependendo da planta, dependendo do óleo que tu queres extrair dessa planta, tem formas específicas de extração. Então esses óleos, eles são extraídos das plantas medicinais, então eles têm uma ação terapêutica. O que a gente encontra no mercado é os óleos essenciais e as essências. As essências, elas são compostos químicos, no caso, sintéticos, né? Então, feito, né, em laboratório, no caso. E daí, sim, ela serve, no caso, para deixar um cheiro, um aroma, né, na casa. Mas para uma ação terapêutica, né, para um tratamento, a gente deve sempre utilizar os óleos essenciais. Como que a gente vai diferenciar isso na hora do mercado, né? Geralmente, o que é essência tem sempre o mesmo valor, né? Então, ela não vai modificar de acordo com o tipo, né? O óleo essencial, ele modifica, porque depende de uma quantidade de planta. Se essa planta é uma planta que às vezes dá só numa época do ano, né? Então, óleo de rosas, né? Que é um dos óleos mais caros dentro da aromaterapia, porque eu preciso de uma grande quantidade de pétalas de rosa para essa produção, para essa extração desse óleo, né? Óleo da casca da laranja já é um óleo mais barato, porque é mais fácil, né, de tu ter esse óleo, fazer a extração desse óleo e ter em quantidade para fazer a extração do óleo. A laranja também a gente tem o óleo essencial de Neroli, que é o da flor da laranja. Nossa. Então, para quem conhece a flor da laranja, ela é bem picurruchinha. Então, imagine a quantidade que precisa de flor de laranja
para poder fazer essa extração. Então, dependendo da planta, dependendo de onde a gente extrai, dependendo do local, né, onde ela melhor se adapta e melhor produz óleos essenciais, a gente vai ter preços aí que vão variar desde 20, 60 até 300, 800 ou R$1.000 de um óleo essencial, né? Então, depende muito aí da planta, né? E da quantidade que eu preciso da planta. Já a essência não, a essência geralmente tem um valor ali X, né? 15, R$20, tudo igual, né? Os cheiros, vários cheiros, mas tudo igual. Mas ele é um composto químico sintético feito em laboratório, então ele não tem uma ação terapêutica, e sim a ação para deixar um cheiro no ambiente, no caso. Quais são as vias de atuação dos óleos essenciais? Os óleos, eles atuam pela via inalatória, né? Então, quando a gente inala, quando a gente cheira, né, um óleo essencial, a gente vai estar ativando todos os canais, né, respiratórios. Então, através da nossa respiração, ele vai estar caindo na corrente sanguínea e caindo nos tecidos e órgãos. E também, quando a gente inala, a gente atinge o que a gente chama de sistema límbico, que são estruturas, né, o tálamo, hipotálamo e amígdalas, que formam esse sistema límbico, que é o nosso sistema de memórias. Então, é onde a gente tem recordações de memória, os sentimentos, as emoções, né? Então, geralmente, às vezes a gente tem um determinado cheiro, lembra, nossa, esse cheiro lembra a casa da avó, ou lembra o bolo que a avó fazia, né? Ou lembra alguma situação, né? Então, porque pela inalação a gente ativa esse sistema que é chamado sistema límbico, que é a nossa memória, né? Os nossos sentimentos e as nossas emoções. A gente também tem a forma de atuação tópica, né? Então, através de diluir os óleos essenciais em cremes, em óleos vegetais, né? E aplicar na pele. E tem a ingestão, né? Então, tem algumas linhas de óleos essenciais que indicam a ingestão. Mas a ingestão a gente precisa ter muita cautela e muito critério na utilização, porque uma gota do óleo essencial, ele equivale a aproximadamente 25 xícaras a 30 xícaras do chá daquela planta. Nossa. Então, é uma grande quantidade, uma concentração grande de princípios ativos que a gente tem em uma gota de óleo essencial. Então, a ingestão, a gente precisa ter muito critério na utilização, né? A gente não pode ficar indicando todos os óleos para ingerir, a gente não pode estar indicando todos os óleos para ingestão para qualquer pessoa, né? Precisa, sim, passar por uma avaliação, que a gente chama de aromaterapia clínica, que é uma avaliação para a gente ver qual a indicação, né, e qual o melhor óleo para aquela pessoa estar utilizando. Então, claro, existem regiões da França, da Inglaterra, da Alemanha que já utilizam óleos essenciais há muitos anos, e eles têm preparações específicas de óleos essenciais para a ingestão. Então, é diferente de tu pegar um frasquinho e ficar pingando lá o óleo essencial. São preparações específicas para o uso interno dos óleos essenciais. E outro cuidado que a gente precisa ter é que alguns óleos essenciais, eles são dermocáusticos. Então, se a gente fica tomando esses óleos essenciais, a gente pode prejudicar ao invés de melhorar a situação, né? Então, precisa de uma avaliação muito criteriosa na utilização dos óleos essenciais de forma geral, assim, né? O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. Não... O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre aromaterapia, mas antes da gente continuar ouvindo sobre o assunto, nós ouviremos uma dica do nosso imaginologista, Dr. Mário Caporal. Nós vamos falar sobre o glúten. Muitas pessoas acham que o glúten, de um modo geral, faz mal para a saúde. Não, pelo contrário. O glúten é uma proteína do trigo e é muito importante para a nossa saúde. Só que o glúten
para que vocês saibam, é um tipo de proteína que faz parte do trigo, da cevada, né, do malte, do centeio. Esse glúten que está na farinha de trigo, a gente come o pão, o bolo, a bolacha e tantos outros produtos que têm glúten. Mas na realidade, certas pessoas podem ter um certo grau de intolerância ao glúten, ou seja, uma sensibilidade ao glúten, que é alergia, ou uma intolerância mesmo, ou a pessoa tem uma doença conhecida como doença celíaca, que é, na realidade, uma intolerância ao glúten, que causa uma reação autoimune a nível do intestino delgado. E com isso a pessoa não pode fazer o uso do glúten. Então eu gostaria de esclarecer que as pessoas que não têm nada podem comer normalmente o glúten na farinha de trigo, no malte, em outras substâncias. Esse é o grande detalhe que eu gostaria de deixar para vocês. E para quem não conhece, fica aí a dica que há mais de 30 anos a Ecoclínica atua na nossa região com muita excelência. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Continuando o nosso assunto de hoje sobre aromaterapia, eu estou recebendo a enfermeira acupunturista Daniela Koch. Dani, em relação a como utilizar os óleos essenciais, né? Tu já comentou das vias, né, de aplicação, mas, por exemplo, né, até tu trouxe, se tu quiseres demonstrar, acho bem legal. As pessoas, é bem comum a gente ver agora as pessoas, esses dias eu estava num consultório esperando por uma consulta, e aí eu acho que a pessoa estava, né, tá todo mundo meio ansioso, meio nervoso, meio estressado nessa época, aí a pessoa tirou da bolsa, colocou 2 óleozinhos assim no pulso e aí dava uma respirada, fechava, né, eu só pensei, né, ou é algum tratamento, alguma coisa, ou é para ansiedade de fato, né. Essa é uma das formas de aplicar. Isso, né, uma das formas é a forma tópica. Mas a gente precisa ter cuidado porque, como eu falei antes, alguns óleos são dermocáusticos, né? Alguns óleos são fotossensíveis, então nem todos os óleos a gente pode fazer aplicação direta na pele, né? Os únicos óleos que a gente pode estar aplicando diretamente na pele é a lavanda, o óleo de lavanda, esse sim a gente pode aplicar diretamente, né? Então aplica ali, inala. E o óleo de melaleuca, ou chamado também, algumas linhas chamam de titri. Né? São os óleos que a gente pode estar fazendo essa aplicação direta. Os demais, a gente sempre precisa fazer uma diluição desses óleos essenciais. Né? Então, a gente vai diluir num óleo vegetal, né? Então, um óleo de semente de uva, um óleo de calêndula, um óleo de rosa mosqueta, né? Enfim, óleo de amêndoas, um óleo vegetal de boa qualidade. A gente também pode diluir em cremes, creme neutro, sem nenhum ativo, sempre cremes livres de parabenos, né, dos petrolatos, no caso. Então, também pode fazer essa diluição. Ou pelos difusores, né? A gente tem os difusores, né, que daí a gente coloca na água e, né, vai ligar o aparelho e ele vai, né, deixar no ambiente. Aqui eu trouxe também o inalador pessoal. Que legal. Né? Que é ele tem aqui dentro um algodãozinho, tu pinga algumas gotinhas nesse algodão e aí tu vai fazer essa inalação. Tu não precisa estar aplicando direto, esse não precisa diluir, no caso, tu pinga o próprio óleo essencial dentro desse algodãozinho e aí tu vai fazer essa inalação. Tem o Rolon,
também, né? Que hoje tem muitas sim. pessoas que têm Eu utilizado ganhei o Rolon. para as meninas, para a questão da imunidade, para passar, enfim. Isso, aquele que eu trouxe para ti também é um Que Rolon. legal. E aí ele é diluído com óleo vegetal, né? Tu escolhe o óleo essencial que tu precisa, de acordo com a indicação. E aí sim, tu pode estar passando em regiões do punho, né? E fazer essa inalação, né? Então, essas são as vias de administração. A gente também tem o colar de aromaterapia pessoal, que é um colarzinho que ele tem um suporte, né, onde tu coloca um algodão com no máximo 2 gotinhas do óleo essencial e fica, né, próximo à região de inalação, que daí também tu vai fazer essa inalação do óleo essencial. Eu já ouvi algumas pessoas, tu falou da lavanda, né, que pode aplicar na pele, eu já ouvi algumas pessoas, tipo crianças que são muito agitadas, pingar no travesseiro, isso procede? Pode estar usando uma gotinha no travesseiro, pode estar usando uma gotinha também na sola, né, do pé também. A sola do pé, ela tem muitos pontos, né, por ser uma área reflexa, né, do nosso organismo. Então, fazer essa aplicação também nos pés para criança também é bem bacana, até para adulto também. Né? Então, a lavanda pode ser usado assim diretamente. A gente só precisa cuidar da idade dessa criança, tá? Que eu acho. Certo. A questão da indicação, Dani, eu acho que assim, as pessoas às vezes ouvem, né? Tipo, fulana de tal, eu tô usando copaíba para garganta, usa tu também, né? Essa questão da indicação a gente sabe, né? Eu e a Dani somos enfermeira, a Dani foi minha professora. E é muito comum dentro da enfermagem a gente comentar do quanto é complicado, quanto é, né, perigoso essa questão das indicações medicamentosas, ainda que seja um medicamento que não exija prescrição. E nos olhos eu percebo que isso acontece também. Bastante. As pessoas, né, vão indicando. Até que ponto essas indicações são benéficas e podem ser feitas? Isso, a gente precisa ter um critério, né? Como eu falei anteriormente, na questão da avaliação. Não é todo óleo que vai dar para todas as pessoas, e os óleos, eles são extraídos de plantas, então a gente pode sim ter interações medicamentosas, né, de óleo com planta, de óleo com medicamento, então precisa ser feita uma avaliação para ver qual óleo é melhor indicado para aquela pessoa. Dentro da aromaterapia também a gente tem a escolha do óleo. Porque às vezes eu gosto mais de um óleo cítrico, mas tu gosta mais de um óleo doce. Então, nem sempre um óleo de laranja, que é bom para uma tensão, para uma ansiedade, vai ser bom para ti, né? Talvez tu vai gostar de um outro tipo de óleo que também tem para essas ações, né? Então, a gente precisa ver o que o cliente gosta também, né? Porque a aromaterapia, ele precisa gostar daquele cheiro, ele precisa se adaptar àquele cheiro para que ela possa ter aí também os benefícios, porque a pessoa não vai ficar inalando um óleo que ela não gosta, né? E os cuidados, né, em relação às precauções, existe alguma contraindicação de uso, né? Tem. Tipo assim, pessoas com pressão alta, com diabetes? Isso tem, a gente tem aí, por exemplo, pressão alta, a gente tem o óleo essencial de alecrim, que ele é contraindicado para pressão alta, então para as pessoas que são hipertensas, ele vai aumentar mais a pressão arterial, né? Também para as pessoas portadoras de epilepsia, né? Então a gente tem alguns óleos que vão ser contraindicados, o alecrim é um deles. Para gestante, a gente tem vários óleos que são contraindicados para gestação, para crianças também, porque a gente sabe que precisa-se ter pesquisa, né? E comitê de ética, às vezes fica difícil, né, liberar uma pesquisa em gestante ou em crianças. Então, acaba que as pesquisas são feitas em animais, né? Mas em seres humanos acaba não tendo essas pesquisas, esses estudos. Então, a gente limita a utilização por conta disso, né? Então, nessas situações, acabam sendo contraindicados. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre aromaterapia e eu estou recebendo a enfermeira e acupunturista Daniela Koch. Dani, em relação aos óleos essenciais, o uso em bebês. Falamos agora, né, encerramos o segundo bloco falando sobre as contraindicações,
Mas e as indicações, né? Existe indicação para bebê, por exemplo? A gente precisa lembrar que o bebê ele ficou 9 meses, né, dentro do útero. Então, esse primeiro momento, né, de vida, esses primeiros meses de vida, ele está se adaptando ao meio externo, né? E às vezes a gente quer que o bebê já durma a noite inteira, a gente quer que o bebê não chore, né? Então, é toda uma adaptação desse bebê ao ambiente externo. Então, primeiro a gente precisa respeitar esse momento do bebê. Mas a gente pode estar utilizando alguns óleos. Eu sempre indico assim, depois de 30 dias ou até depois só de 3 meses, né? Por conta da questão da adaptação. Mas um óleo seguro que a gente tem utilizado é o óleo de lavanda. E é uma gotinha, né, para 10 ml de óleo vegetal. Então, que a gente faz a diluição, mais ou menos uma colher de sopa de óleo vegetal para uma gotinha de lavanda, né? Então, pode sim estar fazendo uma massagem lá nos pés do bebê, nunca muito próximo da região respiratória, pela adaptação desse bebê ainda, né, ao ambiente externo. Pode estar fazendo também uma massagem, né, corporal, uma xantala, né? Então, isso pode sim, mas é uma gotinha de lavanda para 10 ml aí de óleo vegetal. Então, ela precisa ser uma diluição bem diluída, no caso. Nós falamos sobre alguns óleos que são contraindicados para gestante. Mas se tu quiseres falar algum que é indicado para gestantes, de repente pode ser uma dica legal para quem está nos assistindo. Hoje, o que a gente tem assim de seguro para gestante é lavanda e laranja. Né? Laranja Depois, doce? laranja doce. Eu usei na gestação. Isso, lavanda e laranja doce. Ambos têm ação para ansiedade, para a questão de tensão nervosa, para as questões mais emocionais, assim, né? De acalmar e relaxar. Tem alguns outros óleos que a gente utiliza, mas daí quando tu faz uma avaliação terapêutica dentro, às vezes, né, para facilitar o trabalho de parto, para auxiliar no momento do parto, aí são questões assim, mais específicas. Mas, de uma forma geral, lavanda e laranja são óleos seguros, que a gente está utilizando hoje com gestantes. Lembrar que alecrim, hortelã, às vezes eu vejo muitas pessoas utilizarem. E são contraindicados, porque já tem estudo até nos ratinhos grávidos, no caso, né? Que tem aí as questões, né, de malefícios durante esse processo da gestação. Então, não se deve estar indicando. Com certeza. E para o nosso final, né, começo de ano, na verdade, né, final já passou, quais são as dicas aí de óleos essenciais para as pessoas começarem o ano de 2024, né? Na paz, no sossego, né? A maioria das pessoas aí que estão assistindo acho que estão de férias ou estão retornando das férias, né? De que forma as pessoas podem utilizar? Quais são os top aí para, né, dar uma... Então, geralmente alecrim é um óleo assim, que é bastante utilizado porque traz bastante a questão de proteção, mas lembrar que quem é hipertenso, quem é gestante não pode estar utilizando alecrim. Mas a gente tem o olíbano, né, que é um óleo também, só que um custo mais caro, mas é um óleo que também traz proteção, né, quem quer trabalhar essa questão de proteção aí para o ano. Quem quer trabalhar a questão já de estresse, de ansiedade, assim, para ter um ano mais tranquilo, no caso mais calmo, a gente tem aí a bergamota, né, até trouxe aqui a bergamota, no caso. A própria laranja também auxilia, né, os cítricos de uma forma geral. A gente pode também estar utilizando aí os óleos, né, para fazer banhos, né, para fazer os banhos de sais, né, que o pessoal utiliza aí para limpeza energética, né. Então a gente tem aí alguns óleos que podem estar sendo utilizados. E a gente sabe que essa época do ano não é muito comum, mas eu tenho ouvido bastante gente que anda gripada, né? Dá para pingar no chuveiro, né? Tipo assim, tu vai tomar banho. Eu achei muito legal essa dica. Dá para pingar no chuveiro, né? Daí tem que deixar o ambiente mais fechadinho, deixar um pouco mais de vapor. Óleo de eucalipto, óleo de hortelã são excelentes para liberar toda a questão de mucosidade respiratória, né? Então auxiliam bastante. Então pode ser utilizado sim. Show. Tá. Dani, muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que para quem nos assistiu deu para aprender muito. Deixa os teus contatos, fica à vontade, aonde tu atende, para quem está nos assistindo, por favor. Eu atendo na clínica da Luciana Leães, nutricionista, e atendo também na clínica da Daniela Botega Estética.
E o Instagram, né? Então é o Dani Koch Aromas. E o contato para agendamentos, tanto para acupuntura, para massoterapia, para aromaterapia clínica, é o 999-665543. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Obrigada. Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.